eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer essa linda necessaire que dá para você vender ou então dar de presente. Ela é bastante espaçosa, cabe bastante coisa. É super fácil de fazer, então vamos lá. Eu cortei 24,5 por 35 de largura. Cortei o tecido e o forro também. Peguei um zíper e cortei um pouco maior do que a medida de 24,5, mais ou menos 26 a 27 centímetros. Tem que ser um pouco maior do que a necessaire para facilitar depois na hora da costura. Vou pegar o zíper, vou colocar frente com o tecido e vou passar uma costura. Depois que eu passar essa costura, sobrando nas laterais, eu vou pegar o forro e vou passar outra costura, para ficar tipo um sanduíche, tecido, zíper e o forro. Prestando atenção se está certinho para não costurar torto. Depois que eu costurar, vai ficar assim. Eu vou abrir, vou juntar o tecido com a parte do forro, olhar se está tudo direitinho, se está certinho. E vou virar e vou pegar o tecido e vou juntar com a frente do zíper e vou virar de novo para facilitar na hora da costura. Eu vou passar uma costura aqui na ponta, juntando o zíper com a frente do tecido e depois eu vou costurar o forro em cima, fazendo o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Depois que a gente fecha as duas laterais, a gente vai abrir o zíper, porque agora a gente vai dar uma costura no lado de fora para dar o acabamento no que a gente acabou de fazer. A gente vai acertar o tecido direitinho, vai ver se está certinho no zíper e vai puxar um pouquinho o tecido e vai passar uma costura aqui rente, bem reto, uma costura reta, tá? Para ficar bem certinho e para quando for passar o cursor não enganchar no tecido. Mas antes eu vou cortar essa pontinha aqui do zíper para facilitar na hora que eu for colocar o cursor. Na hora que for costurar, prestar bem atenção para não ficar torto. Eu coloco sempre o dente do zíper bem rente com um pezinho para não ficar torto, dou retrocesso para não descosturar e costuro prestando atenção para o tecido não ficar enrugado e sempre acertando para ficar bem direitinho. E costura reta. Isso você vai fazer nas duas laterais, sempre prestando atenção de fazer o retrocesso no começo e no final para não desfiar depois. Depois que costurou, ela vai ficar assim. Aí agora a gente vai juntar as duas pontas para colocar o cursor. Por isso que eu já tinha tirado a pontinha do zíper para facilitar agora na hora de colocar. Eu vou juntar aqui, ó, colocar na pontinha em uma lateral, vou segurar as duas pontas do zíper e vou puxar. Isso facilita e muito na hora de colocar o cursor. Essa necessaire você pode estar fazendo de duas maneiras. A primeira é essa, que vai ser assim, que vai ficar assim, que nem eu mostrei no começo do vídeo. A segunda maneira, você pode estar chegando o zíper um pouquinho para frente, dobrando assim, para dar a costura, e ela vai ficar que nem essa vermelha aqui, ó. Ó como fica linda. Então, você pode estar fazendo das duas maneiras, que fica super linda e da mesma maneira que eu vou fazer agora. É só terminar de costurar e está pronta a sua necessaire. Agora a gente vai pegar a parte do forro e vai puxar para fora para poder a gente fechar ela e fazer a caixinha de leite, que é aquela costura que a gente dá nas duas pontas da bolsa na parte de baixo para poder ficar com espaço para caber mais coisas. Nessa parte aqui do zíper, tem que prestar bastante atenção. Tem que colocar a parte dos dentinhos do lado do tecido que vai ficar na frente, para poder não sair torta depois que costura. Então, para isso, tem que alfinetar ela toda, não só no canto do zíper, como nas laterais também. E isso você vai fazer no outro lado também.
na parte dos dentinhos, tem que ficar do lado do tecido que vai ficar para fora. E a alfineta também, sempre olhando se está certinho, para poder a costura não sair torta. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, e se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, porque vai me ajudar e muito, tá bom? Depois que eu alfineto toda a lateral, eu vou dar uma costura até aqui perto do zíper, porque eu tenho que deixar um espaço para poder desvirar depois a bolsinha. Então, eu costuro até aqui e depois eu continuo aqui, deixando esse espaço aqui. No outro lado, você vai fazer a costura reta, de um lado a outro. Eu sempre coloco a ponta do tecido bem rente com o pezinho para poder não ficar torta a costura. E só colocar, dar o retrocesso para não descosturar depois e continua costurando. Vai tomando cuidado para não ficar torta a costura. E aí você faz de um lado todo e do outro lado você faz a mesma coisa. Prestando atenção de sempre dar o retrocesso no começo e no final. Já aproveita e corta logo os pedaços de linha que sempre sobra. É bom para poder dar logo o acabamento quando finalizar, não ter que perder tempo cortando esses pedacinhos de linha. Então eu sempre aproveito e corto logo toda vez que eu já termino um lado. Agora eu vou costurar o outro lado, prestando atenção para não fazer a costura reta até o final. Eu vou colocar até aqui na pontinha do zíper, dar o retrocesso e depois eu dou um espaçozinho, mais ou menos de 3 a 4 dedos de distância e continuo a costura. Dou o retrocesso para não descosturar e termino a costura. Agora, a gente vai fazer a marcação de 4,5 centímetros a partir da costura, porque eu quero ela bem espaçosa para caber bastante coisa. Então, vou marcar de um lado 4,5 centímetros. Você pode marcar com a caneta, com lápis ou com giz, o que você tiver aí, não tem problema. Você marca tanto de um lado como do outro, 4,5 centímetros. Mas você também pode marcar 3 centímetros, 4, vai depender do tamanho que você quiser. Essa marcação eu vou fazer nas duas pontas do tecido do forro e também nas duas pontas do tecido da frente. Não esquecendo que o primeiro quadradinho que você fez, você marcou a partir da costura. Então, em todas as pontas, você vai marcar a partir da costura. Porque se você pegar um lado e marcar do começo para frente, você tem que fazer em todos, porque senão um quadradinho vai ficar maior do que o outro. Então, quando você cortar e costurar, não vai ficar legal. Aí você pode retirar os alfinetes, porque as laterais já estão costuradas, e terminar de marcar os quadradinhos. Depois que você marcar os quadradinhos certinho, 4,5, 4,5, você vai lá e corta. Essa nécessaire, além de ser fácil de fazer, é uma ótima opção para você estar vendendo agora no Dia das Mulheres. A mulherada sempre gosta de ter uma bolsa para colocar seus kits de maquiagem, organizar sua bolsa, né não? Então, é uma ótima opção para você estar vendendo agora no Dia das Mulheres. Ou você pode estar montando o kit também. Essa nécessaire com um porta-moeda ou colocar alguns produtos dentro. Vai da sua imaginação e aproveitar para vender. Vou aproveitar para cortar as pontas do zíper que sempre fica, porque é melhor deixar a ponta sobrar do que faltar. Vou pegar a ponta do quadradinho que eu cortei para fazer a caixa de leite e vou juntar as pontinhas. Eu vou prestar atenção de sempre colocar assim, ó. Vou deixar assim, bem rente. Vou fazer isso nas 4 pontas, vou deixar assim as pontinhas e vou passar uma costura. Isso eu vou fazer nas 4 pontas, mas antes eu vou pegar o alfinete
e vou alfinetar para poder não sair do lugar antes de eu costurar. Porque pode acontecer de um lado ficar abaixo e o outro ficar acima. Então, sempre é bom alfinetar antes de você costurar, para poder sempre sair certinho. Sempre usando a costura reta e não esquecendo de cortar as sobras de linha. Isso você vai fazer nas 4 pontas e sempre cortando as sobras de linha para não esquecer. Depois que eu termino, agora a gente vai desavessar. O que eu faço? Eu coloco uns 2 dedos dentro da bolsinha, vou abrir o zíper que a gente costurou lá dentro, vou puxar o cursor para abrir e vou puxar a bolsinha toda para fora, porque a gente vai montar ela agora. A costura que a gente fez, como estava pelo avesso, então a costura vai ficar toda embutida. E agora a gente vai consertar ela, puxando as pontas da caixinha de leite, que ficou assim, ó, tá vendo? Bem retinha, prestando atenção. Aí agora a gente vai montar para ver como é que ficou, para depois a gente fechar a costura. Vai acertando ela. No caso aqui eu vou testar o zíper para ver se enganchou, se vai enganchar. Como aqui não enganchou, ficou tudo certinho, tá vendo? Se você quiser também, pode passar o ferro na pontinha da caixa de leite para ficar marcadinho, para ficar bonitinho. E agora a gente vai fechar esse espaço aqui, que foi por onde a gente puxou a bolsinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer um peso de porta que eu costurei, que não dá para ver a costura, ficou bem assim, ó. Então, se você ainda não viu, você vai lá e veja como é que eu fiz essa costura. É super fácil de fazer. Eu vou deixar o link aqui no card ou então aqui na descrição do vídeo. Aí você vai acertar ela, colocar o forro para dentro e vai fechar. E ela vai ficar assim, ó. Uma ótima sugestão para você estar dando de presente. Você pode estar fazendo em quantidade para vender. Você pode estar fazendo também na estampa que você quiser. Faz de estampa de coração, de coruja, de florzinha. Fica a seu gosto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessa linda necessaire, muito fácil de fazer, que você pode estar fazendo para dar de lembrancinhas ou então estar fazendo para vender.